teu momento, teu retrato de carreira hoje ele é ingrato. Porque ele pode estar muito bom, certo? E você desejar que ele dure mais e tudo mais. Ele pode estar muito ruim e você está doido para fugir. Então, né? E tudo vai passar. Mas para aquelas pessoas que está tudo ruim, ela tende a não ter um plano de carreira, um plano de transição, um plano de ação. Ela tende a ter um plano de fuga. E aí, meus amigos, estamos de volta no Mundo Carreira, falar um pouco para vocês do mundo do trabalho. Passamos aí alguns dias aí com a rotina de trabalho e tudo mais, de final de ano, então a gente meio que suspendeu as gravações aí, né, Álvaro? Isso aí. Mas nós estamos voltando ainda e voltando um pouquinho devagar, mas com um assunto que é extremamente relevante para você que está nos escutando, que vai nos assistir, que é como ter o propósito de carreira, o seu propósito de carreira bem definido, bem claro, para você crescer. Já vou adiantar antemão, tá? Eu sou Master Coach, mas esse bate-papo aqui, a gente está falando do mundo carreira, então é um bate-papo sobre o mundo do trabalho, sobre carreira. Eu não vou trazer o propósito da maneira romântica como a gente escuta por aí. Porque o propósito, não. Então você vai ouvir coisas completamente diferentes do que você está acostumado a ouvir sobre o propósito. Então, antemão, fica aí, já se gostou, curte na hora que você ouvir a gente falando um pouquinho aqui sobre o propósito e vai escrevendo aí, porque eu tenho opiniões bem diversas do romantismo que as pessoas falam sobre propósito. Você precisa ter um propósito bem definido. Para mim, tem que ter um propósito claro, perfeito, tá? Mas não da maneira romântica como a gente fala aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Não, Álvaro. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Voltando aí a mais um Mundo Carreira. Passamos uns dias offline aí devido aos festejos de fim de ano, Natal, Ano Novo, onde todo mundo faz seus preparativos, tira suas férias. Mas vamos lá, o ano começou, um feliz 2024 para todo mundo. E vamos lá falar de propósito. Eu vou apenas dar o significado de propósito e Yuri vai discorrer mais sobre o que é. Segundo o dicionário, o que é propósito? Intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Então, esse é o significado de propósito segundo o dicionário. Agora, Yuri vai discorrer aí no mundo corporativo o que é o propósito. O propósito, a gente fala muito sobre missão, né? E aí, no contexto que você trouxe aí, acho que foi bem feliz, o propósito ele é a tua finalidade. A finalidade já fala, né? É o objeto ou objetivo fim de algo. Antes as pessoas não refletiam muito sobre isso, porque a vida delas, ou das gerações anteriores, é uma vida que era muito mais significada no trabalho. Ela tinha um significado ali na atividade, então fazia ali o seu trabalho do dia a dia, e para ela estava suficiente. Ela não se questionava muito questões sobre o que eu estou fazendo aqui, para que eu nasci, para que, qual o sentido de viver, qual o sentido de estar aqui. E esses questionamentos que vieram, é claro que esse movimento é cíclico, eles advêm de uma sociedade de mais segurança. Claro que a pessoa, quando ela está numa sociedade, só para contextualizar, que ela mais escassa, como era no passado, as pessoas elas se preocupam mais em sobreviver. Então, o sistema límbico delas, a parte
deixa eu pegar a palavra correta. É que eu não quero usar a parte reptiliana, que é o termo que a gente usa, mas a parte dela mais instintiva, ela está aflorada, porque ela está num modo meio, entenda como se fosse um modo sobrevivência. Né? E a gente sabe que existem mazelas sociais, não estou dizendo que não exista, mas a gente nunca viveu um tempo de tanta abundância, certo? Inclusive de alimentos, de informação, de tudo, do qual nós estamos vivendo hoje. Então, o mercado de trabalho está inundado de pessoas que vêm de uma cultura que, mesmo sem muito recurso financeiro, talvez, ele tem um crédito à sua disposição e ele consegue se inserir em contextos que antes ele não se inseria, sabe? Nossos pais, nossos avós, era uma realidade de trabalho diferente. E aí eles começam a se questionar justamente sobre questionamentos que não cabiam no passado. Hoje as pessoas elas se questionam muito mais sentido de vida e as gerações que vão chegando isso é cada vez mais latente, porque a geração que vai chegando elas estão a ponto, já estão dizendo agora que elas não querem mais trabalhar em um ambiente que para elas não tenha um propósito, não tenha um significado, não faça sentido, tá? É claro que a gente todo esse processo que eu estou falando ele é muito nichado, então eu tenho uma parte do mercado de trabalho das pessoas que estão ali e tenho uma parte do mercado de trabalho ali das pessoas que ainda trabalham por oxigênio, né? Vamos colocar dinheiro como oxigênio ali para poder respirar, né? Ter o mínimo ali para poder respirar. Eu não vou ignorar isso, tá? Mas tem uma frase do Viktor Frankl que ele fala bem assim, ó, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, qualquer pessoa que tem um grande porquê, ele passa por qualquer adversidade, qualquer situação difícil, porque está muito claro para ele o sentido daquilo. Tá? Então, a pessoa ela tem mais resiliência. As pessoas que elas, geralmente, elas desistem no meio do caminho, geralmente é porque são pessoas que não têm um porquê muito forte, muito bem estabelecido, um objetivo bem claro. E quando a gente fala de propósito, a gente fala de ter objetivos bem claros, de ter a sua missão, o seu sentido de existência bem latente, tá? Mas tem uma coisa para mim que me incomoda no mundo corporativo como um todo hoje. E o que me incomoda é a gente vive uma ditadura do propósito. Então, assim, quando eu falo ditadura do propósito só serve se eu tiver o meu propósito bem claro. Eu tenho que ter um propósito de vida, de carreira, para que eu seja extremamente realizado. E a gente confunde muito pela essa ditadura do propósito, porque eu falei que minha opinião é um pouco diversa. Para mim, propósito é uma coisa que se constrói, primeiro. Para mim, segundo, o propósito é uma coisa que pode mudar. Eu tinha um chefe que ele falava que só os loucos têm ideias fixas. Então, aos sãos é facultado o direito de mudar, entende? Então os propósitos, para mim, eles se mudam, ele se altera. Eu posso ter um propósito diferente porque eu evoluo como pessoa. Então, pode ser com meus 18 anos, não é o meu caso, tá? Mas eu estou usando um exemplo de muitos jovens que a gente vê por aí. O foco de vida dele é música, balada, é som, sabe, ter um som no carro, etc. O foco dele é extremamente material, ali na construção. E tem esse mesmo jovem que está com 18 anos, quando ele está lá com 50, 60, ele entra numa fase de vida de maturidade que o propósito dele é significado de uma outra maneira. Tá? Então, eu já não acredito muito nessa ditadura do propósito. E tem um terceiro ingrediente, eu falei de 3, eu falei o primeiro que para mim, a gente constrói o propósito, né? A gente vai
formulando esse propósito. Segundo, o propósito para mim não é algo imutável, então assim, descobri meu propósito e é isso a minha vida inteira, né? Salvo raras exceções. E o terceiro, para mim, o propósito o propósito ele é algo que quando bem estabelecido, né, eu tô querendo formular bem a frase, as palavras, né? Quando bem estabelecido, no meu ver, ele tem um cunho ecológico. Entenda ecológico como ele, ele sempre vai ter um cunho para fora e não para dentro. Essa é a minha visão, né? Ou seja, o meu propósito sempre se significa no outro e não numa satisfação interna, algo interno que eu tenho, né? Então, acho que foi bem profundo e filosófico, né? Um negócio bem lá. Então, assim, Eu acho que essa última parte que você falou aí é difícil para a maioria das pessoas, porque, tirando por mim mesmo, meu propósito, meu objetivo, minha definição, acaba sendo baseada em mim. Claro, com as pessoas à minha volta, consequentemente. Mas falar como você falou, pensando no outro externamente, eu acho que pelo menos a maioria das pessoas não tem essa visão mesmo, não. Bem que você falou que ia ser bem diferente. não, entenda porque o que eu quero dizer. Porque às vezes, assim, a gente fala de vocação, né? Antigamente se falava muito de vocação. Fazer testes vocacionais, ainda se faz. Mas o teste vocacional ele não me delimita num propósito. Ele me delimita em uma área. Só que para mim, né, e a psicologia positiva ela explica isso, o propósito, o seu propósito, se você for olhar a segunda ou terceira camada, ele vai se significar, o sentido dele vai estar no outro. Porque a gente não faz nada sozinho. Imagine só, eu quero ser rico, vamos dizer um propósito. Para quê? Eu quero ser uma pessoa, sei lá, influente. Para quê? Aí mude o para quê para quem. Sim. Entende? Acaba agregando outras pessoas. Eu quero ter. Então o propósito, para você descobrir um propósito bem claro, o propósito ele tem que ser ecológico, porque assim, eu falo assim, eu vou ser, eu quero, sei lá, porque se eu falar ajudar outras pessoas já é ecológico. Então assim, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser reconhecido. Para quê? Para quem? Entende? Eu quero ser um grande CEO, certo, de uma grande organização para ganhar muito dinheiro. Ok, para quem? E eu fiz um processo de coaching com uma pessoa uma vez, né, que ele tem esse desejo de ser, sabe, um mega executivo, etc. E aí eu perguntei para ele assim: ok, imagine que você chegou lá e alcançou. Quem é você depois disso? Entende? Sim, sim. Né? Então, assim, então eu não acredito nessa ditadura do propósito. E eu acredito que o nosso propósito, certo? Ele pode ser exercido na maioria das atividades que a gente faz. Vou te dar um exemplo. Né? Desde a adolescência, tudo mais, por questões religiosas, enfim, eu tenho como um propósito de vida ajudar outras pessoas. Isso não é clichê, demagogia, não, porque as pessoas estão falando, não. É um Sim. propósito meu. É ser um consolo e um conforto, certo? Terapêutico, e não entendo terapêutico como psicólogo, não. Estou falando no cunho ali religioso e tudo mais, ajudar outras pessoas a terem mais conforto nas suas vidas, a olharem a vida de maneira mais feliz, a terem um encontro mais próximo, né, de Deus. Então, assim, eu sempre tive isso como objetivo, ser bênção na vida de outras pessoas. É um propósito meu. Ajudar é meio que uma.
se eu for falar de teste vocacional, é meio que uma característica muito forte minha, característica de instruir, de Sim, aconselhar, um certo? De dom. mentorar. Então, isso é muito forte em mim, tá? Então, isso se desenvolveu, vamos lá, na minha adolescência, ficou latente na minha adolescência, né, na vida congregacional, etc. Mas a pergunta é, Yuri só pode exercer a missão se for nesse ambiente? Eu só consigo exercer o propósito se for no ambiente do qual eu descobri? Entende? Eu posso Uhum. ser bênção, eu posso ser refrigério em diversas áreas. No meu trabalho, na minha casa, né, na minha família, as pessoas que eu encontro no caminho. Eu posso exercer o meu propósito, viver o meu propósito, ou me significar no meu propósito aonde eu estou. É claro, talvez não tenha liberdade de tempo, certo? E autonomia para exercer da maneira que eu gostaria. Aí eu preciso construir uma ponte para fazer da maneira que eu gostaria. Mas é possível exercer o seu propósito, o nosso propósito, aonde nós estamos. Sabe? Quando eu falo de um propósito ecológico, né? Ecológico que auxiliar outras pessoas. Ah, eu tenho um propósito, eu já ouvi pessoas falarem, eu tenho um propósito de ser rico, eu queria ser muito rico. Eu quero ter muito dinheiro, sabe? Falei, ok, beleza. Conseguiu. E aí, qual o significado disso? Sim, sim. Eu entendi. É como você Se falou, a você não base secundária compartilhar. ali, né? Tá por trás, o que está É, por trás do objetivo acaba envolvendo outras pessoas. No final, a finalidade, na verdade, acaba envolvendo outras pessoas, realmente. o objetivo sempre será, ou o propósito sempre será, e eu vou usar essa palavra, né, acho que até para a gente gravar aqui, o propósito sempre será compartilhar. Sempre vai ser compartilhar. Sim, sim, sim. Né? Ou compartilhar as minhas riquezas, ou compartilhar as minhas emoções, ou compartilhar o meu carinho, o meu cuidado, ou, sabe? Mas eu vou compartilhar alguma coisa. E aí, o universo para quem eu compartilho isso, certo? Que para mim talvez seja os níveis de propósito da missão. Que eu acho que na nossa discussão talvez a gente fale um pouco sobre isso. Entende? Né? Perfeito. Respondi ou não? É um bate-papo aqui Respondido. nesse mundo carreira, acho que é um bate-papo Não sobre. respondido. Eu entendi onde você quis chegar com a relação de que não é pessoal, e sim acaba sendo pessoal, porém a consequência do seu objetivo acaba agregando e atingindo outras pessoas. Então sempre vai ter um propósito por trás envolvendo pessoas, né? Então realmente é dentro desse objetivo mesmo. Eu entendi o que você quis pregar em relação a essa finalidade aí. É um Continuando, Yuri, objetivo então, É um sim, sim, objetivo ecológico, né? O nome disso é ecológico. A gente associa ecologia a meio ambiente, entendeu? sim, Mas verdade. ecologia, né, a etimologia da palavra não é meio ambiente, né? Não é. Não é planta, não é, sabe? Um objetivo ecológico é justamente um objetivo que faz, né, que associa o bem para outras pessoas ao redor, né? Que Sim, compartilha com perfeito, as pessoas que estão na perfeito. vizinhança, né? Vamos dizer assim. Beleza? Continuando, Yuri, então, sobre esse tema, quais são as consequências de não se ter um propósito claro dentro desse ambiente corporativo, dentro dessa finalidade que a gente está passando aqui para quem está assistindo? Ó, se eu não tenho um propósito claro, que aí você falou que é a questão da finalidade, né, de eu entender qual a finalidade, o sentido de eu estar aqui. Cara, beleza, eu estou trabalhando, estou no mundo corporativo, estou lutando aqui minha carreira, etc. Beleza. Qual a finalidade? Qual o sentido final de eu trilhar essa corrida, essa carreira? Né? Beleza, hoje eu sou assistente, depois virei analista, depois virei especialista, coordenador, supervisor, coordenador, gerente, gerente executivo, diretor, enfim. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido?
as consequências de quando você não tem o propósito bem claro, e aqui nós falaremos com uma pessoa, ela pode encontrar o propósito dela, é justamente ela perder esse sentido de direção. E aí, quem não tem um grande porquê, não enfrenta qualquer como, né? Não enfrenta as adversidades. E ela acaba entrando num processo de... A palavra não é apatia, sabe? Tem muita gente que está... Comodismo, né? Não, tem muita gente que está no processo ansioso porque ela não tem perspectiva de futuro. Entenda futuro, não. Mais uma vez, não estou falando sobre a questão financeira somente, mas sentido em continuar fazendo aquilo que ela faz. Entende? Então a pessoa ela perde o sentido de direção, ela não sabe qual a direção ir. Então ela está ali trabalhando todos os dias, trabalhando, mas sem saber para onde ir. Ela acaba tendo uma dificuldade para tomar decisões. Então, aparece uma oportunidade, eu saio ou fico. Eu aceito essa oportunidade ou não, certo? O que vai ser melhor para mim? Ela acaba tendo dificuldade para tomar decisões, que tem uma frase muito famosa, não lembro do quem falou, mas quem não vive de propósito, vive de proposta. Entende? Quem tem um propósito bem definido não aceita qualquer proposta. Perfeito. As consequências, ela acaba tendo um sentimento de inutilidade também, né? Porque ela está ali, como ela não vê sentido em algumas coisas, ela acaba se sentindo meio que subutilizada, inútil, e por vezes acaba vivendo uma vida superficial, que é fazer algo que não gosta, sabe? Não tem o sentido do que está fazendo, porque automaticamente, e isso vai levar ela para um sentimento de dor, né? Todo sentimento de dor, ele é originado em um julgamento interno. Se ser ou não ser, ir ou não ir, tá? Que traduzindo, eu vi até uma outra pessoa falando isso sobre estados internos de uma maneira diferente, tá sempre na palavra deveria. Sempre quando você encontrar, ou qualquer pessoa encontrar a palavra deveria, certo? Automaticamente vai estar atrelada a um nível de sofrimento. Se você tirar a palavra deveria, né, você sai desse sentido, desse estado interno de julgamento. Então não existe sofrimento. Então é a pessoa que está lá, mas acha que deveria ser. Né? Observe, todo o nosso sofrimento é porque deveria ser de alguma forma. Uhum. Deveria ser. Deveria. Então você conectando essa palavra deveria no propósito, certo? Não deveria. Por quê? Porque está sendo como nós gostaríamos que fosse. Entende? Perfeito. Sim, sim. Muito bom. Até falando um pouquinho sobre essa questão que você falou de propósito e proposta, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu vivia no mundo corporativo de operadora de telefonia. E como eu me destaquei na operadora que eu trabalhava, outras duas operadoras assediaram para me contratar. Só que como eu tinha um propósito, né, eu não aceitei as propostas. Entendeu? Então aí que você está. Não é só o ganho financeiro, existe algo a mais por trás. Então, mesmo que a primeiro momento a proposta financeira pudesse ser maior do que onde você estava, existe uma cerca de fatores, um ambiente que se modifica ao aceitar aquela proposta. Então, você não tem que avaliar só o financeiro, né? Você tem que avaliar o seu propósito, o que é o seu futuro, a sua finalidade, para você tomar uma decisão. Eu só lembrei para contribuir com o seu pensamento aí. Bacana. Perfeito. Yuri, e quais são os tipos de propósitos dentro do mundo corporativo? Assim, quando a gente fala, como eu falei, quando a gente fala de propósito, o propósito ele é muito singular. Né? Então, eu tenho uma infinidade de propósitos. Né? Desde que, como eu falei, para mim, em a minha opinião, minha visão sobre isso,
ele sempre vai culminar no compartilhar, né, de uma maneira ecológica. Mas ele vai ter vários significados, ou vários verbos, né? Compartilhar, ajudar, contribuir, ensinar, enfim, sabe? Sempre, para mim, é sempre para fora, tá? Na segunda camada, lá no sentido. O cara pode falar enriquecer, sei lá, porque tem muito, hoje está na moda, muitas pessoas falam, não, eu quero ser rico, etc. Enfim, ter dinheiro é muito bom, claro, né? Então, quando a gente fala de propósito, são inúmeros, singular, né? Assim, cada um tem o seu, vamos dizer assim. Singular no sentido de que cada um tem o seu. Acaba Sim. sendo plural, né? Pelo fato Plural de, de uma. Sim, né, entendi. de ter vários, mas eu falo singular, né, De ser individual. Talvez a pessoal. palavra melhor seja individual e não Sim, singular, tá? Mas assim, mas quando eu falo de missão, né, e aí eu falo do nível de ecologia da missão, aí para mim tem níveis, tá? Então, quando eu falo da minha missão, tem missão, tem pessoas que têm uma missão de ajudar só os da sua casa, né? Sabe aquele filho que às vezes não casou, sabe? E não é uma crítica, ele não casou, não ficou com ninguém, mas fica com a mãe ali, só ele e a mãe, e ele, né, tá com a mãe ali até o fim da vida, ajudando a mãe ali e tudo mais, sabe? Dentro da casa ali, como até parece às vezes que é o marido, depois, né, o pai faleceu, etc, que tá ali do lado do filho, tá? Então, a missão dele ali, talvez para com a família, para com a mãe, ele tem aquela abrangência, a missão dele tem aquela abrangência de ecologia da família dele, do núcleo dele familiar. Tem pessoas que têm como missão, certo? Para mim, um nível maior, que é o nível de abranger a família por completo, amigos, entes queridos, sabe? Né? Compartilhar com todas essas pessoas e ajudar todas as pessoas. E tem gente que tem, sabe, um nível de missão que extrapola as paredes dos entes queridos das famílias, que é justamente pessoas que buscam ser ou colocar na sua zona de, sabe, ecológica dos seus objetivos, do seu propósito, até pessoas estranhas. Né? sim. E aí a gente tem, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, tem, eu acho que é um, eu não sei qual é a nomenclatura da posição dele, eu vou chamar de paroco, certo? Então, acho que é paroco a palavra, um paroco italiano que está há 35 anos aqui na cidade e que não, assim, não ganha nada com isso, mas ele trabalha com em um centro que é escondido, né, numa paróquia, sei lá, diocese, qual é o nome que se dá, para proteger crianças que foram abusadas, né, nos seus lares, por exemplo. Então, é uma missão de, assim, né, claro, tem as normas e tudo mais, é um lugar que ninguém sabe onde é, por causa da proteção, então tem 35 anos que ele faz isso. 30, 35 anos. Então, o nível de, sabe, de missão da vida dele, do propósito da vida dele que se estabeleceu, é um nível de ecologia que abrange a pessoa que ele não conhece, né? Não conhece. E eu não estou colocando aqui como senso de valor, porque quando eu trago esse exemplo, é muito bonito uma pessoa que se dedica. E a gente atribui, como a gente é dualista, como a gente acha que é muito bonito, a gente vai achar o cara que se dedicou à mãe feio, né? Vamos dizer assim, é menos do que esse. Não, eu estou colocando aqui que existem níveis de missão. E missão é sentido de vida, de finalidade, de propósito. O para que eu estou aqui, entende? Então, o propósito é muito individualizado, mas quando eu falo de níveis de missão, para mim tem esses níveis de missão. Legal, legal. E como descobrir o propósito de maneira mais clara possível? Como tornar isso algo simples de identificar, digamos assim? Não existe, não existe uma forma de você
descobrir o seu propósito, sem você se conhecer. Né? Na minha formação de liderança, o programa de liderança LT1, eu me lembro que tem uma parte lá, acho que no início da formação, eu falo sobre liderança. E eu falo assim, ó, todos os lugares que eu fui, né, que eu estive, eu nunca conheci um líder que na sua liderança, a sua liderança, seja diferente do reflexo do que ele é. Então, a minha liderança é um reflexo da pessoa que eu sou. Entendeu? Da minha personalidade, das minhas crenças, dos meus valores. Então, se o cara tem uma liderança má, né, para que ele tenha uma intenção de fazer as pessoas sofrerem, entenda que isso é um espelho, um reflexo de quem ele é. Perfeito. Das crenças, dos sofrimentos que ele teve, das experiências de vida que ele teve, é um reflexo dele. Ele é assim. Da mesma forma, não existe uma pessoa entender o propósito dela, conhecer o propósito dela, sem ela entender e observar nela o reflexo disso. Entende? E existem algumas maneiras claro, da gente, que é o nosso propósito do Mundo Carreira de agora, falando sobre isso, que as pessoas se conheçam, que as pessoas busquem entender e conhecer um pouco mais sobre os seus propósitos para que elas tenham mais sentido, mais direção. Sim. Entende? Uma delas, eu tenho um workshop, e eu não estou aqui, o Mundo Carreira, eu não estou vendendo os cursos, o workshop e tudo mais. Não é esse o objetivo. Mas eu tenho um workshop, né, que é um workshop day, que é um dia de imersão, onde eu trabalho, chama-se Zona de Potencialidade. E eu trabalho justamente essas características vocacionais da pessoa. E a pessoa, eu estou falando isso porque a pessoa depois ela pode pesquisar sobre zona de potencialidade. Eu vou te dizer exatamente o que eu faço dentro de toda essa imersão. Tá? Eu peço para que a pessoa ela trabalhe e aí ela olhe desde a infância dela, ela vá na vida dela, ela trabalha a questão. Quais são os valores dela? Quais são os seus valores? Quais são as suas habilidades? Eu não falo de habilidade de hoje, eu falo da habilidade que a gente, desde a infância, a gente traz, às vezes, que a gente deixou lá. Quais são os interesses que essa pessoa tem e quais são as paixões dela? Porque, às vezes, a pessoa está trabalhando em uma coisa, mas ela é apaixonada por outra. Entende? Completamente. Então, ela une esses 4 ingredientes, né, que são os valores, habilidade, interesses e a paixão, e ela consegue entender ali qual é a zona de potencial dela. Porque a gente só vai brilhar, sabe, demasiadamente na nossa zona de potencialidade. Esse é um ponto. Como descobrir o nosso propósito? É descobrir a sua zona de potencialidade. No que eu sou bom, no que eu sou bom, eu gosto de fazer. Importante que isso aí pode ser um trampolim para alcançar os objetivos. Perfeito. Como você falou. Porque se você tem um propósito, porém você não tem o potencial para desenvolver aquele propósito, você fica ultrapassado. Então, se você tem o potencial atrelado ao propósito, você consegue avançar essas casas aí e atingir seu propósito, seu objetivo, suas metas mais rápido. Não, perfeito, perfeito. Tem um outro ponto também, que existe livro, existe imagem na internet, existem vídeos que você pode pesquisar no Google, onde for, que se chama Ikigai. Tá? Ikigai é uma cidade, acho que japonesa, onde fizeram uma pesquisa e viram que a faixa etária dessas pessoas, né, até a morte, ela era uma das maiores do planeta. E aí eles fizeram um estudo para entender o porquê as pessoas viviam mais ali. E aí as pessoas chegaram que as pessoas viviam mais porque elas cumpriam esse Ikigai, que é uma junção do que o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, o que eu seria pago para fazer e o que o mundo precisa. Tá? Você pode pesquisar na internet e você vai achar. E você pode fazer um assessment pessoal, você pode
mandar uma mensagem para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você conhece, e perguntar para elas, né, por que você acha que eu sou bom? Que as pessoas vão te dar um feedback sobre isso, entende? É uma forma de autoconhecimento também de se conhecer, né? E terceiro, eu acho que, assim, nesse processo de autoconhecimento para descobrir o propósito, a pessoa ela precisa, em vários momentos da vida, se fazer algumas perguntas e anotar mesmo. Às vezes a gente tem dificuldade de se fazer as perguntas e anotar uma forma fluida de você colocar o seu pensamento para fora, entende? Então, assim, escrever o que eu quero fazer com a minha vida ou com a minha vida. Quando eu terminar lá, assim, sabe, minha vida, como é que eu gostaria de ser lembrado? O que eu quero fazer disso? Entende? Eu quero ser visto como aquele cara que trabalhava, né, por todos, que trabalhava 16 horas por dia, que não tinha tempo para nada, que estava sempre preocupado, né, no próximo passo, no próximo cargo, na próxima remuneração, e que nunca tem uma medida. São só reflexões. São reflexões. Acho que a segunda pergunta que a gente se faz em vários momentos da nossa vida, não é só hoje, não é só agora, sabe? Em vários momentos a gente tem que anotar e se fazer essa pergunta. O que me faz levantar todos os dias? Por que eu acordo pela manhã e levanto todos os dias? É uma outra pergunta que a gente tem que fazer. Qual o sentido de eu estar levantando todos os dias? E, assim, por terceiro, é a questão do legado mesmo, né? Porque como eu gostaria de ser lembrado, entende? Então, assim, se eu tenho uma clareza do meu potencial, da minha zona de potencialidade, do meu ikigai, né, que é essa aí, o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, o que o mundo precisa e o que eu poderia ser remunerado, eu posso escrever isso. E eu me fazer essas perguntas, tá? Sobre o que eu quero fazer, o que estou fazendo ou o que eu quero fazer da minha vida. O que eu quero... como eu gostaria de ser lembrado e o que me faz levantar todos os dias, cara, as chances de você, né, ter ali uma dimensão do que é o seu propósito é muito grande. E aí, lembra que eu falei que o propósito ele é construído? Às vezes a gente tem autossabotadores. Então, às vezes a gente, pela fase de vida difícil que a gente está vendo, porque assim, o tempo ele é ingrato. O teu momento, teu retrato de carreira hoje ele é ingrato. Ele pode estar muito bom, certo? E você desejar que ele dure mais e tudo mais. Ele pode estar muito ruim e você está doido para fugir. Então, né? E tudo vai passar. Mas para aquelas pessoas que está tudo ruim, ela tende a não ter um plano de carreira, um plano de transição, um plano de ação. Ela tende a ter um plano de fuga. E aí é onde está o perigo. Porque ela cria uma crença de que ela não nasceu para aquilo porque o ambiente dela é ruim. Entende? Porque, na verdade, ela quer fazer aquilo, mas a experiência de fazer aquilo é tão ruim no ambiente que ela está, que ela acha que ela não quer fazer aquilo, mas, na verdade, ela não quer estar nesse ambiente. Entende? Sim. E aí ela acaba respondendo essas perguntas com o que a gente chama de unconscious bias, de um viés inconsciente. E ela responde isso acreditando que ela poderia ser diferente, né? Que o que ela quer é outra coisa. Aí ela vai, faz todo o processo para fazer essa outra coisa. E quando ela chega nessa outra coisa, ela descobre que não é aquilo. Por isso que eu digo que se constrói, entende? E a gente precisa, por muitas vezes, experimentar o que a gente acha que quer. Porque qualquer propósito, todo lugar que a gente vá, vai ter sabores de sabores, vai ter gente ruim, gente boa, vai ter coisa que eu não gosto, coisa que eu gosto, sabe? Nenhuma atividade que a gente venha fazer ou, né, estar, ela vai ser 100% flores. Você vai ter um dia que você vai acordar que você não vai querer ir, vai ter um dia que você vai querer logo jogar tudo para cima. Porque as nossas emoções, elas são volúveis, elas não são estáveis, entendeu? Então, tem dia que senão a gente estaria bem todos os dias, né? E me mostra uma pessoa
por mais dinheiro que ela tenha, por mais rica que ela tenha, por mais que ela faça o que ela gosta, que ela está feliz todos os dias, realizada todos os dias, bem com tudo e com todos os dias. Entende? Então, a vida, ela é oscilação. A vida, ela é essa dualidade, tá? E é aí onde nós nos realizamos. Sem a diversidade, sabe, nunca haverá realização. Entende? Verdade. Nunca haverá É realização. porque, Por na isso, verdade, as pessoas se acostumam a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Você deixa de reparar no seu jardim e repara só no jardim dos outros. Então, exatamente. o pessoal tem muito esse comparativo. E aí, assim, então por isso que às vezes, por isso que até para a gente passar para um estágio posterior, é, é ideal que a gente reconheça e agradeça as coisas boas que a gente tem hoje. Porque tem. A pessoa que está assistindo esse YouTube, certo? É porque ela tem um recurso na mão agora, certo? E ela tem internet, senão ela não conseguia escutar. Ela já está melhor do que muita gente. Entendeu? Já está melhor do que muita gente. E é isso, Álvaro. É isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que respondeu, tirou as dúvidas aí de quem tem, quem pode consumir esse conteúdo aí, foi bem produtivo, né? Então, obrigado aí, Yuri, e aguardar o próximo Mundo Carreira. Pessoal que assistiu, não deixem de deixar sua curtida, de compartilhar, de comentar se o assunto foi relevante e sugerir até assuntos que a gente possa debater e trazer aqui no próximo Mundo Carreira. Boa noite aí a todos. É isso aí. Boa noite. Hoje eu estou num ambiente diferente, na verdade, estou na sala, né? Saí do quarto da bagunça, porque estava uma bagunça realmente. E eu trouxe, né, vim para cá, trouxe um notebook para cá para a gente poder falar daqui mesmo. E é isso. Estamos de volta. Tá? Não sei se das próximas 2 semanas a gente vai conseguir, porque eu também estarei um pouco ausente, mas a gente vai voltar aí, né, com gás total, pelo menos uma vez aí na semana, para Sim, falar aí com vocês e para a gente ter vocês mais próximos, curtindo, comentando esse bate-papo e esperando que todo mundo goste. Se não goste, dá o feedback aí que a gente melhora, certo? Melhorar sempre. Beleza? com certeza. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.